Muitas vezes o nosso dia a dia ele é tão rotineiro que nós acabamos esquecendo de coisas tão importantes, que é uma conversa de conscientização de toda a história que existe à nossa volta, dos negros e de toda a população. E hoje a gente veio aqui com um projeto que se chama Afroarte SC, Viajando com Arte Negra nas Escolas Catarinenses, que é um projeto que basicamente pretende viajar por 5 escolas, desde vocês é a primeira, trabalhando com cultura negra, com teatro, percussão e formação para os professores, ou seja, vocês vão ter as oficinas e os professores também vão ter uma formação para discutir as questões raciais dentro da sala de aula. E além disso, a gente vai ter a nossa peça de teatro às 20 horas hoje. E a gente está muito feliz de estar aqui, a gente quer oferecer o melhor para vocês, gostaria de fazer essa troca. E acho que vocês são muito privilegiados e a gente também de conseguir tocar um projeto como esse. Que a gente não tem isso com costume aqui na escola. Na verdade, foi a primeira vez que um grupo veio tratar de um assunto sobre os negros. O que é mais abordado é que eles falam mais é a relação ali da parte... Da histórica, né? Da ensinar a história, né? Como eles chegaram, é mais envolvida essa parte mesmo. Né? Da história em si, da escravidão principalmente. Nós não tivemos esse conteúdo. Por quê? Porque a gente está aqui em 2018 comentando sobre possíveis propostas de plano de ensino para aplicar uma lei que já é de 2003, sabendo que nós não tivemos essa formação. Quantos de vocês leram sobre isso? A história do negro é contada pelos brancos dominantes. Exatamente. Nós não tivemos essa formação, nós não tivemos, e a gente muitas vezes não quer se abrir, pedir ajuda para alguém que tem esse conhecimento ou para alguém que representa isso. A gente às vezes não quer admitir que a gente não sabe aquilo, né? E a gente às vezes não quer ajuda, que não quer admitir que eu não tenho esse conhecimento. E a gente acaba indo pro mesmo. Exato. Para não admitir uma fragilidade nossa, uma fragilidade. Não, a gente não teve essa formação também. Exato, porque se a gente para de achar que a gente não precisa resolver o mundo, a gente não está lutando sozinho, e essa também não é uma questão individual. Eu não estudei isso porque eu não quis. Tem um processo estrutural fortíssimo que invisibilizou essas histórias e continua invisibilizando. Mas a partir do momento que a gente toma consciência desse aspecto, qual perspectiva a gente pode abordar? Vocês vieram sem vontade própria, vocês vieram escravizados pelos senhores e toda aquela história, e vocês chegaram aqui e mesmo depois de tudo isso, vocês conseguiram manter a cultura de vocês. E eu não tinha nunca assim parado pra pensar assim bem nisso. Ontem a forma como vocês contaram isso pra gente fez com que a gente refletisse sobre tudo que vocês já passaram e como vocês conseguiram manter a cultura de vocês. No labirinto de quem sou e do que não queria ser, da desconstrução da dor. E agora realmente dá pra você ver assim que essa cultura ela foi muito persistente, porque é difícil uma cultura ela conseguir se manter tanto, mesmo com tanta pressão para que ela não continue, para que ela acabe. A maneira como ela é estruturada tem uma associação direta entre o biológico e o comportamental. E essa classificação é feita para sustentar uma ideologia que funcionou, né? que na época sustentava todo um sistema escravagista, para fundamentar todo esse processo de escravização de pessoas do continente africano. Dado que o continente europeu passou pelo processo de invasão, colonização, precisava justificar também essa relação de descoberta pelo outro. Quem é esse outro? E mercantilizar, enfim, tornar esse outro exploração, trabalho. Então, para tornar esse outro objeto de trabalho, foi criada uma coisa mais terrível que a humanidade poderia fazer, ao meu ver, que é desumanizar esse outro. Pode dizer de negro americano, que o próprio classificador descreve como moreno, cabeçudo,
amante da liberdade, governado pelo hábito, tem corpo pintado. Asiático, amarelo, melancólico, governado pela opinião e pelos preconceitos, usa roupas largas. Africano, negro, astucioso, preguiçoso, negligente, governado pela vontade de seus chefes, nepotismo, unta o corpo com óleo ou gordura, sua mulher tem vulva pendente e quando amamenta seus seios se tornam moles e alongados. Europeu, branco, sanguíneo, musculoso, engenhoso, inventivo, governado pelas leis e usa roupas apertadas. E que é preciso construir o dominador e o dominado. E aí você consegue manter isso pela força física, ele consegue derrubar o opressor, mas no psicológico não. Né? A prisão psicológica ela é muito mais poderosa e mais forte. Então você constrói essa prisão psicológica e isso é muito difícil de desconstruir, né? Porque a gente internalizou isso e a gente acredita nisso ainda. Aí agora imagina que você é uma pessoa que se identifica como, dentro dessa classificação aqui, do Linneu, que é dos americanos, asiático, africano, europeu, vamos dizer que você se identifica como africano. Qual a imagem que você vai ter de si? Desmoralizante, inferior. Para desconstruir, para eu chegar aqui e dizer eu sou mulher negra e começar a entrar em atividade e cuidar psicologicamente de mim, eu tenho que entender que antes disso eu sou um ser humano e que todo esse legado histórico dos meus ancestrais foi pautado numa desumanização, numa objetificação, numa animalização, numa força de trabalho explorada. No mercado, totalmente, porque eles estavam visando lucro. Só que isso não está distante, isso é uma realidade que se reproduz a ponto de a gente pensar e discutir quais são ainda as estruturas coloniais que se mantêm no nosso país, baseadas em questões raciais. Como que a gente pode olhar a história numa outra perspectiva? A gente pode falar do negro nesse processo de escravização, mas a gente pode falar também que dentro desse processo de escravização ocorreram várias revoltas, manifestações de resistência, criações estratégicas corporais de resistência que não estavam ligadas ao discurso, mas à corporalidade, ao gesto, ao movimento. Se hoje a gente tem maculelê, a gente tem capoeira, não é porque é simplesmente uma dança, é dança de guerra, de defesa e ataque, de sobrevivência. Olha a potência disso. A gente não deve só apresentar a prática e a técnica e esquecer de onde que veio isso, né? De uma origem. Tem muita questão de resistência, de uma questão de sobrevivência, uma questão de necessidade de lutar por alguma coisa. E o samba nasceu como uma forma de resistência. A forma que ele explica, assim, mostrava o sentimento dele que ele tinha quando ele olhava para os instrumentos, ele falava assim, olhando, ele contava a história, olhando para os instrumentos como se ele estivesse imaginando ele lá. E dá pra ver que isso é o que ele realmente gosta. Mesmo tendo que fazer a música deles escondido na época que eles chegaram, eles influenciaram em várias coisas. Não só na música, mas no futebol, no modo de política. Em várias coisas eles influenciaram, mesmo não sendo reconhecidos por isso. E o jeito como eles param pra ouvir, assim, e prestam atenção pra ver cada movimento que a gente faz. Às vezes ela fechava o olho e só ouvia. E ela sabia onde a gente estava errando, só em ouvir. Porque dava pra ver que era isso que ela se identificava em fazer. E ensinar isso pra outras pessoas.